mais um Que o Livro Te Livre. E hoje a pessoa que eu vou conversar é muito especial. A primeira vez que eu vi essa criatura na vida foi conversando com o Jô Soares. Eu vi um vídeo e falei assim, mas peraí, eu acho que eu já vi a hora em Campinas e ela tá conversando com o Jô Soares, deixa eu ver o que é isso. E fui atrás, fui entender. E eu fiquei impressionada com o poder de comunicação que ela tem, o quanto ela realmente nos inspira a entender que a comunicação é muito importante. A voz, então, depois ela me mandou um podcast, eu falei assim, meu Deus, que voz maravilhosa essa mulher tem. Obrigada. E eu falei pra ela que eu acho que uma das coisas mais importantes, eu falo inclusive isso muito pros meus filhos, filhos, saibam matemática e se comunicar, porque vocês conseguem chegar onde vocês quiserem. Saber falar, né, e saber falar pra pessoa, principalmente exatamente o que você quer, é a coisa mais importante. E nesse país que nós estamos em crise, eu acho que você não fica em crise, né? Porque hoje vídeo, comunicação é algo super importante, né? Antes da gente falar do livro, me conta um pouquinho de você e do teu trabalho. Eu fui super tímida. Ah, não acredito. Sério? Durante a minha adolescência, até uns 18, 19 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sou jornalista com 19 anos, muito indignada comigo mesma, porque eu sempre quis ser jornalista desde os 13, mas era muito tímida. Isso para mim não combinava. Precisei vencer isso. Eu digo sempre que naquela época não tinha o processo de coaching, o coaching não era divulgado no Brasil com essa força que é hoje. Ninguém me indicou para uma psicóloga. Eu fui me tratando sozinha, tentando entender por que aquela retração, aquela dificuldade de me expor, o receio de não ser aceita pelo outro, pelo julgamento do outro, e fui vencendo. Só que, claro, durou muito tempo isso. Hoje, com o coaching, a gente consegue acelerar e diminuir esse tempo para que a pessoa possa se conhecer mais e entender que, como todos nós somos comunicadores, a gente tem mais é que usar esse recurso para fazer a nossa mensagem chegar para as pessoas. E essa dica que eu dou para os meus filhos, porque são crianças ainda, não é verdadeira? Porque assim, se Muito. você se comunica, você consegue comer algo que você quer, você consegue falar para a professora que isso você não entendeu, que você não aceita algo, você consegue, na adolescência, quando tiver um namorado, explicar, olha, isso que você falou eu não gostei, isso que você falou eu gosto. Exatamente. Posicionamento. É um amadurecimento, não é? E nós usamos a comunicação para nos posicionar, para dizer o não na hora certa. As pessoas muitas vezes têm a ideia errada de achar que quando eu falo não, eu vou magoar o outro. Mas por quê? Esse não é bravo? É em volume alto? Não, eu posso falar não de uma forma delicada, justificando por que o seu espaço é até aqui e o meu começa para cá. Para não haver essa invasão e crise, porque acaba provocando crise no relacionamento. Com certeza. E você sabe que interessante a Ara está falando isso, porque nós estamos vivendo agora a quarta revolução, e que é da informação, que é da comunicação, que é exatamente assim, o quanto você tem de conteúdo. E quando o meu filho novo fala assim, mãe, mas por que você não faz o projeto Que o Livro Te Livre com o iPad na mão? Porque isso daqui seria lindo na década de 80. Assim, filho, o que eu quero dizer é que existe uma coisa que é conteúdo, que tem começo, meio e fim, que não é superficial e que vai nos livrando de tantas coisas que a gente vive na vida, né? Tantos problemas que, por eu não ter consciência, eu não consigo ter uma atitude diferente. Exatamente. E eu trouxe a Aura aqui porque, como nós estamos nessa era da comunicação, eu sei o trabalho incrível que ela faz, sei pouco, ela faz muito mais do que eu sei, e eu quero que você nos oriente qual livro te ajudou muito em algo, qual livro pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo em algo. Olha, um deles, porque são vários, eu tenho um post no meu blog com 9 dicas de livros que podem fazer a diferença na vida de alguém que quer aprimorar a comunicação, que quer vencer esse desafio. Eu vou colocar o blog da Áurea aqui, tá? Então você tem aqui o link do blog dela. E um dos livros que chama muita atenção é esse aqui, posso mostrar? Deve. Todos se comunicam, poucos se conectam. Esse autor maravilhoso, norte-americano, o livro está em português, ele nos inspira a entender que só se comunicar é muito pouco. O grande desafio é se conectar. Muitas pessoas acham que quem se comunica bem é aquele que tem uma boa oratória, que dirige à frente de uma sala, um palco muito bem. Ok, sim, ele é um bom comunicador, mas isso não é tudo. No 1 a 1, a conexão é que faz a diferença. Por exemplo, claro que aqui nós estamos no meio de uma entrevista e o foco é total, eu para você e você para mim. Mas se estivéssemos conversando numa padaria, tomando um café, de repente você está contando algo maravilhoso, entusiasmada, e eu estou lá no meu celular. Tá, sei. Não há conexão.
Isso está comum hoje em dia. Muito comum. Por isso o desafio da tecnologia, que é ótima, que é muito útil, concordo com seu filho, é importante que a gente possa fazer esse link também com o digital, porque não importa como vai ler, o importante é que leia, não é? O importante é saber do conteúdo, né? E eu acho que mais do que saber do conteúdo, não é você só ter conhecimento, é você tomar uma atitude diferente depois que conheceu aquilo, né? Eu acho que isso é mais interessante. Isso empodera, né? Quando você se informa, se comunica e sabe explanar suas ideias, você se torna mais destaque nos ambientes, você consegue facilidade para realizar suas ações. Imagina, Sandra, se você não tivesse uma boa comunicação, como é que você ia publicar tantos livros, conseguir os patrocinadores, fazer esses eventos enormes e incríveis que você faz? Então a comunicação está na frente. Se não houver essa disposição para se comunicar, não acontece o resultado. E todo mundo pode. Isso que é o mais interessante. Todo mundo pode. Para de achar que você não consegue. Isso. Eu acho que um fator fundamental para se comunicar é gostar de gente. Isso, eu sou apaixonada por gente. E outra coisa que foi interessante que a hora me fez lembrar, a primeira captação de recursos que eu fiz, o que a gente tinha no mercado são aqueles projetos, né, de folhas e mais folhas. Eu fiz uma folha de A4 e fiquei quase 2 horas conversando com o patrocinador, dizendo que era muito importante ele aportar um valor para aquele projeto. Era um ginásio no Instituto Padre Haroldo. Então, realmente é o que a hora está falando, o poder da comunicação e se conectar. Tem aquele negócio também que do jeito que a pessoa estiver sentada, seria, se você sentar, approach... Rapport. Então, eu não sei exatamente qual é o conteúdo desse livro, mas se a Áurea está falando para a gente que é importante e ela trabalha com isso, a gente tem que ler. Esse livro vai te ajudar. E eu não posso, antes da gente finalizar, não posso perder a oportunidade de dizer que estou também do lado de uma escritora. Uma escritora. A Áurea escreveu um livro que chama Backstage, né? E são lições de media training. Ela trabalha com isso. Ela pode te ajudar, inclusive se você tem um grande cargo e tem medo de falar em público, não sabe falar em público, né? Eu acho que uma vez eu fui num treinamento e o rapaz falou assim que os 2 maiores medos da humanidade é falar em público e o outro... O medo de cobra está nessa lista, o medo de morrer está muito depois, quer dizer, o medo de falar em público é o maior. Então as pessoas deixam de se apresentar, de brilhar, deixam de ter... publicação de um livro, por exemplo, não vou porque isso implica em estar na imprensa e mostrar, mas não é exatamente isso. Qual é a tua missão de vida? Não é divulgar uma ideia? Então o vídeo vai te ajudar a fazer isso de uma forma muito mais multiplicada, vai chegar muito mais longe de uma maneira mais rápida do que se você for tete a tete. E mesmo no tete a tete, se a comunicação for retraída, pode não convencer. A persuasão faz parte de tudo isso. Antes até da capacidade de falar para as pessoas, é importante cada um se entender e se gostar, né? A autoconfiança e a autoestima são a base da comunicação. Se a pessoa não se aprovar, ela vai ficar com receio. Mas espera aí, eu estou falando aqui para a Sandra, será que quem está do outro lado vai gostar de mim, do que eu estou falando, do conteúdo, vai se inspirar pela ideia do livro? Não sei, mas eu não posso me retrair por causa disso. Eu tenho que falar. E tomara que gostem, tomara que deem esse start na ideia de ler livros, de se inspirar e de se aprovar para poder falar. O que importa é falar. E falar com conteúdo. Gente, que bacana. Olha a dica da Áurea. Eu vou deixar o link do blog dela aqui. Procure, porque o mais interessante não é só saber se comunicar. É realmente você ter esse empoderamento de falar, eu me aprovo, eu me aceito e eu vou falar para todo mundo. Deixa o seu legado. Curta. Se inscreva, dá um joinha. O pessoal está gostando desse negócio de joinha, sininho, porque eu me embanando. O que mais, Gil, que eu tenho que fazer? Você já leu esse livro? Se você não leu, deixa a sua sugestão e eu vou sortear algum livro para quem dá uma sugestão para esse conteúdo da Áurea, tá? Procure ela. Até eu, que adoro falar, vou te procurar. Tem umas coisinhas aqui que tá precisando melhorar. Eu te espero no próximo vídeo.